Olá, pessoal! Nesse vídeo a gente vai fazer uma revisão rápida sobre assíntotas verticais e horizontais e resolver alguns exercícios. A gente vai começar pelas assíntotas verticais. A reta x igual a é uma assíntota vertical do gráfico da função f se pelo menos um desses limites laterais, ou o limite quando x tende a pela esquerda, ou o limite quando x tende a pela direita de f de x, é infinito. Então, não necessariamente são os dois infinitos, desde que um desses limites seja infinito, a reta vai ser uma assíntota vertical do gráfico dessa função. Geometricamente, a gente vai ter o gráfico da função se ajustando cada vez mais a essa reta vertical à medida que o x se aproxima de A, ou pela esquerda ou pela direita, e à medida que o y cresce ou decresce sem cota. Então, a gente vai ter uma dessas quatro situações aqui. Por exemplo, aqui a gente tem o x tendendo a pela esquerda, então a gente vai ter o gráfico da função, que é essa curva rosa, se ajustando cada vez mais à reta vertical x igual a a. Nesse caso, se eu tenho esse limite igual a mais infinito, o y vai estar crescendo sem cota e o gráfico da função vai estar se aproximando da reta vertical x igual a nesse sentido. Por exemplo, para essa função f de x, que é igual a x mais 5 sobre x menos 7, quando x tende a 7, o numerador vai tender a 12 e o denominador vai tender a zero. Se o numerador está tendendo a um número finito e o denominador está tendendo a zero, então os limites laterais dessa função, quando x tende a 7, necessariamente vão ser iguais a mais ou menos infinito. Então a gente já pode concluir que a reta x igual a 7 vai ser uma assíntota vertical do gráfico dessa função. Então, agora a gente vai fazer a análise do sinal dessa função para poder dizer se os limites laterais são mais ou menos infinito. Então, eu vou colocar aqui primeiro uma reta com o sinal do numerador, que é x mais 5. O numerador vai trocar de sinal exatamente no x igual a menos 5. Né? Então, aqui no menos 5, eu vou ter uma mudança. Se o x for menor que o menos 5, o sinal vai ser negativo. E se o x for maior que menos 5, o sinal de x mais 5 vai ser positivo. Agora, aqui nessa outra reta, eu vou colocar o sinal do denominador, que é o x menos 7, e essa função vai trocar de sinal exatamente no x igual a 7. Ela vai ser positiva para x maior que 7 e negativa para x menor do que 7. E agora aqui, então, eu vou juntar as duas coisas, né? Eu vou ter o sinal do x mais 5 sobre x menos 7. Então, de novo, eu vou colocar aqui o menos 5 e o 7. Para x menor do que menos 5, o numerador vai ser negativo, o denominador também vai ser negativo, e menos dividido por menos é mais. Então, se o x for menor que menos 5, o sinal é positivo. Se o x estiver entre menos 5 e 7, o numerador é positivo, o denominador é negativo, então esse quociente vai ser negativo. E se o x for maior do que 7, o numerador e o denominador vão ser positivos, então eu vou ter a função x mais 5 sobre x menos 7 positiva também. Então, o limite quando x tende a 7 pela esquerda dessa função, x mais 5 sobre x menos 7, vai ser igual a menos infinito, porque quando o x está próximo de 7, mas é menor do que 7, a função é negativa. Então, esse limite é menos infinito. E o limite, quando x tende a 7 pela direita, de x mais 5 sobre x menos 7, é mais infinito. Porque quando o x está próximo de 7, mas é maior do que 7, a função é positiva. Então, eu vou ter esses dois limites. Então, de fato, a gente pode confirmar aqui que os dois limites são infinitos, né? Os dois limites laterais são infinitos quando o x tende a 7, portanto, a reta x igual a 7 é uma assíntota vertical do gráfico dessa função. Então, será que o gráfico de f de x tem outras assíntotas verticais? A resposta aqui é não. Por quê? Porque quando a gente calcula o limite quando x tende a a de f de x, que é x mais 5 sobre x menos 7, se o a não é 7, então a menos 7 vai ser diferente de zero. E, portanto, a gente pode simplesmente dizer que esse limite vai ser a mais 5
sobre a menos 7. E isso então vai ser um número dividido por outro número e não vai ser nem mais infinito nem menos infinito. Portanto, bom, não tem como esse limite ser infinito, nem à direita, nem à esquerda, se o a for diferente de 7. Então, esses são os dois limites laterais que a gente encontrou, e essa curva rosa que está aparecendo é o gráfico da função f de x. Agora eu vou colocar aqui a reta vertical x igual a 7, que é essa reta azul. E como a gente pode ver, quando o x tende a 7 pela esquerda, a função está tendendo a menos infinito e o gráfico da função está se aproximando dessa reta vertical. E aqui pela direita do 7, a função está tendendo a mais infinito e também o gráfico se aproximando da reta vertical. Agora a gente vai resolver esse exercício. Determine as assíntotas verticais do gráfico de f de x, que é essa função. Como a gente já viu, uma reta x igual a A vai ser uma assíntota vertical do gráfico dessa função, se o limite quando x tende a A pela direita ou pela esquerda de f de x for mais ou menos infinito. E como isso é uma função racional, assim como a gente viu no exemplo anterior, a única forma desses limites laterais serem infinitos é se o denominador se anula nesse valor de x. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser achar os valores de x que anulam o denominador. Tá? Então, eu vou escrever aqui o denominador, que é x ao cubo, mais x quadrado, menos 2x. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar o x em evidência. Então, eu tenho x vezes x quadrado, mais x menos 2. E aí a gente tem aqui esse polinômio de grau 2, que também é fácil de encontrar as raízes ou de fatorar usando qualquer método que vocês conheçam. Então, uma das raízes vai ser o 1, então eu vou ter um fator x menos 1. A outra raiz vai ser o menos 2, então eu tenho um fator x menos menos 2 ou x mais 2. Tá? Então, os valores de x que anulam o denominador são o x igual a 0, x igual a 1 e o x igual a menos 2. Então, agora a gente vai ver o que são os limites laterais de f de x quando x tende a cada um desses valores, né? 0, 1 e menos 2. Eu vou começar pelo x igual a 1. Então, notem que o limite quando x tende a 1 de f de x, ele vai ser igual ao limite quando x tende a 1 de x menos 1 sobre x vezes x menos 1 vezes x mais 2. Ou seja, o 1 anula tanto o numerador quanto o denominador, e como a gente já tem aqui a fatoração, a gente pode cancelar esse fator comum que apareceu entre os dois. E, portanto, o limite de f de x vai ser igual ao limite de 1 sobre x vezes x mais 2. Bom, agora quando x tende a 1, então o numerador vai tender a 1 e o denominador vai tender a 1 vezes 3, que é 3. Então, o limite de f de x quando x tende a 1 é 1/3. E, portanto, os limites laterais também são os dois iguais a 1/3. Então, a gente conclui aqui que, apesar do x igual a 1 anular o denominador, a reta x igual a 1 não é uma assíntota vertical do gráfico, porque esse limite aqui é finito. Para x igual a 0 e x igual a menos 2, a situação é diferente, porque o numerador não tende a 0, mas o denominador sim. Então, nesses dois casos, a gente vai ter limites laterais que são infinitos. Para ver o que são esses limites, a gente vai fazer uma análise do sinal. Então, eu vou colocar aqui o sinal do fator x, o sinal do fator x mais 2 e depois o sinal de f de x. Então, esse fator vai trocar de sinal aqui no x igual a 0, vai ser negativo à esquerda, positivo à direita do zero. Esse fator x mais 2 troca de sinal em x igual a menos 2, também vai ser negativo à esquerda e positivo à direita do menos 2. Então, o sinal de f de x vai ser positivo, né? Já que eu vou ter menos vezes menos, que é mais, à esquerda do menos 2. Depois, entre o menos 2 e o zero, a gente vai ter menos vezes mais, que é menos, então aqui vai ser negativo. E à direita do zero, eu vou ter mais vezes mais, que é mais, então é positivo à direita do zero. Portanto, a gente conclui que o limite, quando x tende a menos 2 pela esquerda, de f de x vai ser mais infinito. O limite, quando x tende a menos 2 pela direita, vai ser menos infinito.
o limite quando x tende a zero pela esquerda de f de x vai ser menos infinito, e o limite quando x tende a zero pela direita de f de x vai ser mais infinito. Tá? Então, de fato, a gente vai ter aqui duas assíntotas verticais no gráfico dessa função, que vão ser as retas x igual a zero e x igual a menos 2. Aqui a gente tem o gráfico da função f de x, que como a gente pode ver, não está definido em x igual a menos 2, em x igual a 0, nem em x igual a 1. Essa reta azul é uma das assíntotas verticais que a gente encontrou, que é x igual a menos 2. Essa aqui é a outra, que é x igual a 0, né, que é o eixo y. E como a gente pode ver, o gráfico da função se aproxima dessas retas verticais quando x tende a menos 2 ou a 0 pela esquerda ou pela direita. Né? Que quando x tende a menos 2 pela esquerda, a função está tendendo a mais infinito, pela direita tendendo a menos infinito. E quando x tende a 0 pela esquerda, a função está tendendo a menos infinito, e quando x tende a 0 pela direita, a função tende a mais infinito. No x igual a 1, como a gente viu, a gente não tem uma assíntota. A gente só tem que a função não está definida nesse ponto, mas o limite de f de x quando x tende a 1 existe. Agora, então, a gente vai passar para as assíntotas horizontais. Lembrem que a reta y igual a L é uma assíntota horizontal do gráfico da função f, se o limite de f de x quando x tende a menos infinito é L, ou o limite quando x tende a mais infinito de f de x é L. Geometricamente, a gente vai ter uma dessas duas situações, então. Ou a função f de x está se aproximando dessa reta horizontal y igual a L quando x decresce, ou o gráfico da função está se aproximando dessa reta horizontal quando x cresce. Então, para encontrar as assíntotas horizontais do gráfico de uma função, a gente precisa calcular esses dois limites, né? O limite quando x tende a menos infinito e o limite quando x tende a mais infinito de f de x. Então, vamos ver alguns exemplos. O primeiro exemplo, então, é esse. Determine as assíntotas horizontais do gráfico de f de x, que é 3x² sobre x² mais x menos 2. Então, eu vou começar calculando o limite quando x tende a menos infinito de f de x, que é 3x² sobre x² mais x menos 2. Como isso é uma função racional, lembrem que a gente pode considerar só os termos de maior grau. Então, eu fico com 3x² sobre x², esse x² vai cancelar e eu tenho um limite de 3, que é 3. Então, quando x tende a menos infinito, o limite da função é igual a 3, e, portanto, daqui a gente já pode concluir que a reta y igual a 3 é a assíntota horizontal do gráfico dessa função. Bom, a gente também vai calcular aqui o limite quando x tende a mais infinito dessa função, mas notem que a conta é exatamente a mesma, né? A gente vai considerar só os termos de maior grau, portanto vai de novo ficar 3x² sobre x², e portanto o limite desse aqui também vai ser 3. Tá? Então a gente tem que essa aqui é a única assíntota horizontal do gráfico da função. Então, essa curva rosa que está aparecendo aí é o gráfico da função f de x, e a reta azul é a reta y igual a 3, que é a assíntota horizontal do gráfico da função. Então, a gente vê que quando o x tende a menos infinito, o gráfico está se aproximando dessa reta horizontal, e quando o x tende a mais infinito, também. No próximo exemplo, a gente vai achar as assíntotas horizontais do gráfico de n a menos x. O limite de n a menos x, quando x tende a menos infinito, é igual a mais infinito. E o limite, quando x tende a mais infinito, de n a menos x, é zero. Então, quando x tende a menos infinito, a gente não vai ter o gráfico da função se aproximando de uma reta horizontal. Mas quando x tende a mais infinito, o gráfico da função vai estar se aproximando da reta y igual a zero, né, que é o eixo x. Então, aqui a gente vai ter uma assíntota horizontal que é y igual a zero. Tá? Então, o y igual a zero é a assíntota horizontal
do gráfico de f de x igual a e na menos x. Essa curva é o gráfico da função e na menos x, e como a gente pode ver aqui, quando x tende a mais infinito, o gráfico está se aproximando da reta y igual a zero, né, que é o eixo x. Quando x tende a menos infinito, a função está tendendo a mais infinito. Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima!